Goiás é um estado que vem se modernizando rapidamente por muitos fatores. Pela modernização da agricultura, pelo avanço da fronteira agrícola, pelo êxodo rural, pela urbanização acelerada, pela mecanização e pela informatização da sociedade. E com isso, culturas que viviam isoladas no estado passam a ter contato com outras culturas, outros estágios culturais. E nesse processo, o passado ameaça ir-se embora, ameaça se perder. Por isso começa a haver uma grande preocupação em Goiás com a preservação do passado, da memória cultural. Recentemente, a Secretaria de Cultura do Estado fez um levantamento da primeira região ocupada em Goiás, que foi a região sudeste, a região chamada de Estrada de Ferro. Fez um levantamento das manifestações culturais de toda essa região, que muito antigamente, como dizem os índios, era a terra dos caiapós. E a partir desse levantamento, e com o mesmo propósito, a Televisão Brasil Central fez um programa especial sobre essa região, a região da Estrada de Ferro. Só quero levar em minha companhia a linda princesa, que, como esposa, desejo tê-la. Mas já que isto recusas, previno-te que, por trás daqueles montes, está oculto um poderoso exército, pronto para lutar. Assim sendo, entrega-me a princesa, ou tua vida será ceifada pelo fio de nossas espadas. Quero que toda a plateia fique bem esclarecido que esse é um espião cristão, que vai ser morto pelo Cavaleiro Mouro. Vamos dar início à luta. Vamos com a primeira escaramuça, que é a defesa de praça. Digas ao imperador Carlos Magno que por ti mando minhas saudações e que mando te pedir 24 horas de tréguas para o descanso de minha pessoa e de meu exército. Por lei, estás concedido as 24 horas de tréguas para descanso de sua pessoa e de seu exército. Atenção que o rebanho já está escondendo. O Cavaleiro Cristão continua. Agora, aí muito bem, uma salva de palmas. O Rei Cristão pegou a griteira. Oh, beleza. Senhor Sultão, não vê que está vencido, preso e desarmado, e tens diante de ti o teu pior inimigo? Vos peço para juntos, comigo, ajoelharmos e recebermos o santo batismo. A cavalhada foi introduzida no Brasil pelos portugueses e veio até Santa Cruz.
Santa Cruz foi corrida a primeira cavalhada em 15 e 16 de agosto do ano de 1847. Eu corri a primeira cavalhada em 1938. Em 1947, o rei cristão o abandonou e me entregando aquilo. Diz, olha, agora você toma conta. Quando eu corri a primeira cavalhada aqui foi engraçado. Eu não podia mandar fazer a roupa. Então eu corri com um fraque velho. Mas vendo os outros cavaleiros mais ou menos bem arrumados, então no ano seguinte eu já corri mais ou menos preparado. E fui aperfeiçoando, até que chegou naquela roupa que você viu. O traje do cavaleiro e o traje do cavalo. E eu não estou me gabando, mas pelo que o povo diz, é o traje mais bem preparado que tem, o do rei cristão, que sou eu. Inclusive, por causa de eu ser cristão, mandei bordar aquela cruz nas costas da túnica. Senhor Alberto, este ano o senhor cedeu o seu lugar de rei cristão porque está convalescente, mas participou da cavalhada batendo caixa. Quem bateu caixa em Santa Cruz por mais de 40 anos foi o Liberato. O senhor era amigo do Liberato? Ah, era meu amigo. Liberato era meu amigo, mas ele era casado. E parece que tinha uma vida assim meio estranha com a esposa, e à noite ela pegou um machado, arrumou o machado na cabeça dele, coitado. Então ele ficou com aquele olho esbugalhado, defeito no nariz e aquela testa cortada, afundada. Mas o destino é interessante, né? Ela, que era sadia, morreu muito primeiro que ele, que levou aquela machadada na cabeça. E ele permaneceu batendo caixa aí pra nós na cavalhada, dançando congo, tocando a sanfona, cantando, e morreu de desastre ali nesse trevo aí, ó. Ao Alberto da Paz, expressão maior da nossa cavalhada, a gratidão do povo de sua terra, e principalmente de seus discípulos. Santa Cruz de Goiás, maio 89. Seu Dito, o que o senhor conhece aqui da história do povoado, da sua família, aqui do Mesquita? A família aqui tem duas famílias, são Teixeira de Magalhães, em primeiro lugar Teixeira de Magalhães, que foi os primeiros daqui. Depois veio meu avô José Pereira, casou nas famílias de Teixeira, que era Pereira Braga. Aí surgiu os Pereira e rendeu. Tem Pereira para jogar fora aqui. A soberança desse pessoal foi dessas terras adquiridas por uma senhora que depois, quando veio a libertação, essas três negras
era muito estimada, né? Ela não queria ver elas rolando. Registrou 600 alqueires de terra, aqui mais ou menos, e a doou para essas 3 escravas. Mas com o decorrer de tempo eu não fiquei sabendo até onde é que foi. Marmelada é a tradição de Lusiânia. Isso é coisa antiga, dos antepassados, que isso aqui não é de 50 nem 60 anos, não. Isso há mais de 100 anos que essa marmelada é conhecida. Como é nutritiva, ela é um grande alimento, para, por exemplo, quem está desnutrido, comendo a marmelada, e não faz mal em causa nenhum. Esse pessoal do Mesquita, eles têm prática há muito tempo. Antes, a marmelada era... a preparação das caixinhas era feita mais artesanalmente que hoje. Hoje ainda é, mas nem tanto, porque a gente tem... Hoje tem serraria que ajuda, tem a circular, tem... Tem algum tipo de maquinário, não todos, né? Mas alguma coisa a gente tem. E antes era feito tudo no machado, no serrote. O friso onde coloca a tampinha era feito manualmente também, a gente faz hoje na máquina. Então facilitou muito. Existe versão que o Mesquita foi dado por meu tetravô para 3 escravas que ele mais gostava, né? Na faixa de uns 600 alqueires, mais ou menos. Lusiânia é uma cidade, como toda cidade do interior do Goiás, ela tem aquele clima assim que eu gosto muito, né? Aquele clima de uma cidade que tem um pouco de magia, né? Aquela coisa que o artista sempre procura. Quando cheguei em 72, eu ainda tinha o luxo de a gente ainda ouvir um pouco, ainda se fazia serenata na cidade à noite. Eu mesmo apreciei muitas. Eu acredito que só no interior é que a gente encontra isso, nos fins de tarde, na simplicidade de vida. A gente não tem aquela vida mesquinha das capitais, né? Porque a coisa mais gostosa é que você sair num boteco desse do interior, tomar uma pinguinha e conversar tudo menos sobre arte, é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, você não tem aquele inferninho que normalmente se tem nas grandes capitais, né? Então eu adoro isso aqui. Tenho a impressão que por aqui eu vou ficar e por aqui eu vou terminar meus fins de vida. É uma cidadezinha boa, né? De Brasília para cá melhorou muito mesmo. Eu já tinha poucas casas e movimento não tinha. Podia contar os carros que tinha aqui. Hoje em dia não, hoje, em vista do que era, hoje é uma capital, né? Lusiânia, ela foi fundada pela Ação dos Bandeirantes em 13 de dezembro de 1746 e durante os primórdios da história, no início, ela recebeu visitantes ilustres e era considerada uma cidade de grande progresso no início da história. Essa igreja foi construída pela Irmandade Nossa Senhora dos Pretos, no ano de 1765. Aqui era cemitério, foram sepultados muitos lusianos dentro dessa igreja. As paredes, como estão vendo, é de terra socada, coisa admirável daquele tempo. Não sei como conseguiram construir. Depois vinha a mineração ali ao lado, vinha um filão de ouro muito rico. Os mineradores propuseram de continuar a atravessar a igreja, porque vinha no rumo da igreja, e eles construiriam outra igreja muito melhor do que essa, mas a Irmandade não consentiu. Quis conservar a igreja que eles construíram com muito sacrifício. Esta igreja, que foi construída em 1773, tem as suas imagens antiquíssimas vindas da Bahia
carregada por escravos daquele tempo. De Nossa Senhora do Rosário, São José, Santo Antônio, São Benedito. E de Santa Luzia também, veio da Bahia. Você gosta de Lusiânia? Gosto. Por quê? Porque aqui é bom, tem capoeira e tudo mais. Que barulho é esse no canavial? Que barulho é esse no canavial? É cavão de ouro tocando seu berimbau. É cavão de ouro tocando seu berimbau. Que barulho é esse no canavial? Que barulho é esse no canavial? Hoje, para se conhecer Goiás e o Planalto Central, Americano do Brasil é um nome que precisa estar na primeira linha daqueles que vêm ou que de longe queiram conhecer o Planalto. Deixou uma obra variada, rica, especialmente na área da pesquisa histórica, folclórica, linguística, e está com seu nome realmente ligado a um passado brilhante, feito por idealistas como ele, que estudavam e divulgavam nossas coisas sem outro interesse do que o amor pelas coisas do espírito e da cultura. Ele estudou até entrar na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro somente com o pai dele, que a casa dele era uma escola, ele morava dentro de uma escola, depois passou a lecionar na escola, né, em Bonfim. E ele se tornou depois um grande professor, um excelente orador, e saiu daqui de Goiás, chegou ao Rio de Janeiro, entrou para a Faculdade de Medicina, depois de fundar também a Formação Goiana com o Henrique Silva, é fácil ver lá, como um dos cofundadores da revista, ele contraiu lepra, a hanseníase, né? Por causa disso, o sogro fez que ele se separasse de Dona Mirtes Caiado de Castro, sua esposa, e a filhinha, a Teresina, a única filha que ele deixou. Veio para o Planalto, voltou para o Planalto, radicou-se em Lusiânia, Santa Luzia, e ele foi abatido a tiros numa manhã, e sem dever nada, sem ter condição de defesa, foi assassinado com 39 em 42. Esta foi a trajetória, assim, rápidas pinceladas, de Antônio Americano do Brasil, o poeta, o historiógrafo, o panfletário, o grande orador, e especialmente folclorista, pesquisador de folclore e divulgador das coisas do folclore. Ainda continua achando que é a maior cabeça que Goiás já produziu. Numa árvore que cai, numa planta que brota, o belo sempre existe. É a tragédia fatal de uma alma sofredora eterno germinal. O belo é a evocação de uma fase remota, de lamento incontido ou de infeliz amor. O belo é o mundo visto através de uma dor. A gente sempre sai para cumprir um voto de uma pessoa que tem uma enfermidade, pessoa que sofre com aqui um acidente, sofre um sufoco. Então pede pelos Três Reis para a gente andar aí 5 dias, 7 dias, 9 dias, como é de obrigação da gente. Estamos cumprindo uma devoção de uma senhora que sofreu um infarto e ficou entrevada e se apegou com os Três Reis para que fizesse com que ela andasse. Então ela caminhou. Isso foi no domingo. Na segunda-feira do mesmo, ela faleceu em Piracanjuba. Então ficou esse voto para ela cumprir, né? Então
Nós hoje estamos nessa caminhada com os 3 reis do Oriente, que lá vem de sempre, a devoção está acabando, mas nós não vai deixar a peteca cair do nosso lado, se Deus quiser. Vou dar essa bênção. Encontro um menino Deus, ai, ai, debaixo da manjedoura, ai, ai. Encontro um menino Deus, ai, debaixo da manjedoura. Não sei por que motivo, isso eu não sei por que motivo eles mudaram o nome de Piracanjuba para Piracanjuba. Chamava Povoado, que ali era um ponto de pôr de tropa e carro de boi. Essas tropas vinham de Uberaba, que eles pegavam carga, naquele tempo, eles pegavam carga, depois passou para Uberlândia, né? Pegava a carga de Uberlândia, vinha no Porto Barreiro, que é no Corumbá, para Piracanjuba e aqui para essa região. Eu mesmo fui tropeiro, trabalhei com tropa também. É carregar a tropa de manhã e descarregar à tarde, para Poço, né? E no outro dia eu levanto, arrimo na tropa, faço uma comidazinha, come. Torna carregar a tropa e vamos para frente. Qual foi a maior viagem que o senhor fez? Cuiabá. Cuiabá. Daqui a Cuiabá. Quantos dias o senhor levou? Eu ia de volta 90 dias. Eu tinha o garimpo de Diamante nas margens do Paranaíba, junto à ponte de Estrada de Ferro, Goiás, mas a esperança melhor era da ponte Estrada de Ferro. Mas infelizmente o prefeito, o ex-prefeito, colocou abaixo. Entrou em fracasso a cidade. A Estrada de Ferro saiu, tiraram a ponte. Tudo de acordo com o prefeito. O prefeito interessado a outras coisas, a FURA não fez a ponte. Acabou-se. Deus que fez com a ponte sem fazer, desmanchou, acabou a Anhanguera. Você já viu o trem passar aqui, né? Ih, acabou faz uns anos. Aqui é bom, aqui é tudo amigo. Eu escrevi faz uns anos um artigo sintetizando este aspecto que me parece o mais importante da história de Goiás, que é a ocupação territorial, porque o povoamento, diríamos que é o centro da história de um povo novo, não? E nesse artigo eu propunha 3 momentos de povoamento. O povoamento em virtude do ouro,
o povoamento em virtude da pecuária e o povoamento em virtude dos novos meios de comunicação, a estrada de ferro e a estrada de rodagem. Então teríamos o primeiro povoamento, que vai mais ou menos desde 1730, um pouco antes, até 1780, que seria o povoamento do ouro. Depois, o povoamento da pecuária, que se estende durante o fim do século XVIII e todo o século XIX, e até a construção de Goiânia, assim, em linhas gerais. Em 1914, transferi aqui para Buriti Alegre, com a companhia de meus pais, né? De 1917 até 1940, era um movimento muito grande de gado, que o pessoal do Sudoeste e de Goiás tudo trazia suas boiadas para invernar aqui para vender para Barretos, né? Então tinha aquele movimento muito grande de peão de boiadeiro e tudo. Aqui tinha muitos comissários que tinha 6, 8 peões para levar as boiadas para Barretos, né? Glória seja o Pai, glória seja o Filho, glória seja o Viva! A voz repetia de São Gabriel. São João Batista batizou, Jesus Cristo confirmou, e hoje nesse dia, na fogueira São João Batista, você batiza a Regina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na fogueira São João Batista, você batiza a Regina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí tem noite que eu rezo até 6, 7, né? Mais ou menos por noite, né? Aqui em Buriti. Quando eu estou mesmo na cidade, eu rezo até 6, 7 por noite. Quantas crianças o senhor já batizou? Deve ser mais ou menos umas 500 a 1000. Eu acho que eles gostam de batizar as crianças na fogueira para dar aquela representação que São João Batista fez com o Senhor, com Jesus Cristo fez com o São João Batista, né? Enquanto eu estiver vivendo, eu quero fazer a festa. Vestida de branco, ela apareceu, trazendo na cinta as cores do céu. Não é esta a Campo Formoso em que eu nasci e em que vivi quando criança. Campo Formoso era então ainda uma vila, não era comarca. A presença do governo federal na cidade era documentada exclusivamente pelo Correio, uma agência do Correio. E havia o domínio dos chamados coronéis. Esses eram os donos, eram os chefes. Inclusive, quando havia eleições, eu me lembro de um dia em que houve eleição, mas foi a chamada eleição cartorial. Ninguém votou, era para fazer de conta. A economia era uma economia que estava nas mãos dos chamados fazendeiros, os quais eram autossuficientes. Quer dizer, o que eles consumiam nas respectivas fazendas
as suas casas, quase tudo, mais de 90%, era produto local. De maneira que era uma região muito primitiva, né? Pacata, pacífica, gente ordeira, hospitaleira, né? E evidentemente acanhada. A firma de meu pai, Minervino Silva e companhia, foi transferida de Tapiocanga para Caraíba, que passou a ser o ponto final da Estrada de Ferro de Goiás. Recebia as mercadorias despachadas de São Paulo e do Rio de Janeiro e destinadas aos comerciantes das cidades goianas. Essas mercadorias vinham pela Estrada de Ferro, desembarcadas aqui, mas destinadas aos comerciantes de Anápolis, Santa Luzia, Formosa, Corumbá, Perinópolis, Goiás Velho, etc. E eram transportadas essas mercadorias em tropas, ou por tropas de 10, 12 burros, né? Ou carro de boi. E aqui ficamos um período relativamente curto, porque a estação, a construção prosseguiu e foi inaugurada depois a estação de Tavares, que passou a chamar-se depois Vianópolis. A Estrada de Ferro, nesta região, foi um veículo, introdução de novidades, de progresso, ideias novas, costumes novos. E a Estrada de Ferro veio permitir a exportação de cereais, a exportação de café, a exportação dos produtos da terra. Inclusive, mesmo a exportação de gado, né? Começou a ser feita. De maneira que a Estrada de Ferro, além de trazer ideias novas, ela, sobretudo, incentivava as atividades econômicas. Eu fui convidado para ser diretor da Estrada de Ferro Goiás quando o presidente Vargas foi eleito em 1950. E meu pai foi eleito também governador de Goiás após a interrupção do golpe de novembro de 45. Goiás não tinha as rodovias asfaltadas, não existia Brasília, Goiânia estava ainda no seu começo. Nós tínhamos já uma produção agrícola apreciável e toda ela saía pela ferrovia. Os armazéns de Anápolis estavam completamente cheios e não tinha saída para isso. Quer dizer, era uma situação dramática. Naqueles tempos saiu um cargueiro, quando passava numa região que tinha muito araticum, essa fruta que nós gostamos tanto, aquela fruta cheirosa, que parece uma ata, eles paravam as locomotivas na estrada e desciam para o cerrado para apanhar araticum. Era desse jeito. O senhor lembra quando chegou o primeiro trem? Eu me lembro que da inauguração foi em maio de 31. Então a chegada e a saída do trem era mais ou menos a distração do povo da cidade, né? A Estrada de Ferro, chegando em Silvânia, criou-se aqui o povoado de Pindaibinha naquele tempo, né? Chamava-se Pindaibinha. Quando cheguei aqui, era um cerradinho. Aqui eu construí duas casinhas, a da esquina e uma outra aqui. Aqui eu passei, para dizer a verdade, os melhores tempos da minha vida, né? Estou aqui em Silvânia, Padre Leandro Carimã, desde 1956, quando me ordenei. Aqui já havia um internato, menino interno pago,
E tinha também um grupo pequeno de meninos da escola agrícola, então sobre esses meninos da escola agrícola que eu comecei a trabalhar aqui e a realizar devagarzinho todos os trabalhos, todas as avenidas, toda a arborização. E começamos também a proteger a mata que nós temos aqui, que é hoje talvez a maior reserva do município, e cuidar para que todos os animais e pássaros tenham lá dentro o seu ambiente natural, né? Nesse local começou a cidade de Bonfim, hoje Silvânia. Aqui estava a igreja matriz, na mesma praça a casa do vigário, o correio, havia também lá a cadeia e em cima o fórum. De modo que a cidade começou aqui e depois foi subindo aos poucos. Esta igreja de São Sebastião foi construída no tempo da Guerra do Paraguai. E desde então o povo de Silvânia, aliás de Bonfim, porque hoje Silvânia nunca deixou de fazer aqui a festa no 3º domingo de julho. E o povo tem muita devoção a São Sebastião e por causa da guerra, para se prevenir contra a guerra, fome e peste, desejou fazer a igreja e continua fazendo a sua devoção. Quando começou o povoamento de Goiás, depois da bandeira de Anhanguera, os índios Kayapó ocupavam todos o que é o sul do estado de Goiás. Durante muitos anos, eles moveram guerra contínua a essas populações que estavam invadindo o território deles, não? E o rei de Portugal teve que criar uma guarda especial que se chamou os aventureiros. Como também os aventureiros não conseguiam frear as investidas dos índios Kayapó, então a Câmara de Vila Boa decidiu chamar um sertanista para que trouxesse outros índios de fora e combatesse os índios Kayapó. Então trouxeram a Pires de Campos de Cuiabá e ele trouxe 500 bororos. E este Pires de Campos conseguiu praticamente limpar a estrada de São Paulo, que era o que se pedia para ele, não? É história assim, né? História do nosso índio, nosso Kayapó, que homem que nasceu primeiro aqui no Brasília, que não tinha nada branco, não tinha nada preto. Então, como um português apareceu, começou a enganar nossa avó, começou a enrolar nossa avó. Depois eles brigavam com nossa avó do Kayapó, nosso Kayapó. Então eles empurraram para cá, matava muita gente, roubava criança, roubava mulher. Como o branco não pensa nós, que mora primeiro, nosso índio que mora primeiro aqui no Brasil, que não tinha nem hoje, que não tinha nem cidade, que não tinha nem gente mal. Eu tenho cabeça, eu penso muita coisa para branco, para o nosso índio. O branco é gente. Nós temos gente também. Nós não é bicho. Por que o branco pensa só matar nosso índio? Mas não pode. Não pode matar mais. Chega.
alguns historiadores que em 1722 Bartolomeu Bueno, com sua bandeira, chegou a Catalão em 1722. E aqui deixou alguns elementos, inclusive um deles vindo da Catalunha, o catalão, para fazer uma pequena roça para servir de apoio à bandeira no seu retorno. A Estrada de Ferro chegou em Catalão em 1913. E, naturalmente, começou a ser a porta do sertão. Meu pai chegou em 1918. Aqui, nos idos de 20, 1930, havia dezenas e dezenas de famílias de sírios libaneses. O Palácio dos Faiades, como é chamado, né? Ele é todo construído com aroeiras, né? Madeiras, quer dizer, aquelas vigas, não existe concreto. As pinturas foram feitas por um pintor italiano, ele é todo pintado, tanto por dentro como por fora. Agora, é um prédio do início do século XX, né? E é o único prédio Arte Nouveau do estado. E viva Nossa Senhora! Viva! Desde 1930 até hoje, eu sou o mordomo. Por uma promessa feita para Nossa Senhora do Rosário me levantar, que eu ia participar sempre da festa. É aqui que fica Nossa Senhora, oi nessa casa que me lembra agora. É aqui que fica Nossa Senhora. Hoje eu vi a sereia do mar, eu, meu São Benedito, eu joguei a sereia do mar. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Eu lhe pago o seu café, não teve pena de dar. Vão fazer visita na casa dos amigos, a pessoa que faz voto, e na casa do dançador, então só para alimentar. E depois nós começamos de novo. Nós começamos hoje 6 horas e vamos até às 8h30, 9 horas da noite. A vida do meu pai era as congadas, sabe? Às vezes ele paralítico na cama, chegava lá assim, tava a bandeira para cima da cama dele e ele olhando para a bandeira, sabe? Falava, papai, o que o senhor está fazendo aí? Eu estou conversando com Nossa Senhora do Rosário, sabe? Representa uma liberdade para nós. Os capitão mais antigos conta que Nossa Senhora apareceu, que ela nasceu dos escravos, de uma furria de Chico Rei. Então, saiu batendo a congada em louvor a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, sabe? A bandeira do Rosário, a bandeira vai e vem, ela está de porta em porta, pra saber quem te quer bem. Mãe do Rosário, já sou uma rosa, entre as outras flores, seja mais formosa. Como é que o senhor vê essa relação da igreja com esse tipo de festa? Bom, a igreja vê com grande simpatia e a igreja ama aquilo que é a realidade do nosso povo e vê que tudo isso é uma força. Olhando, por exemplo, nossos amigos Congo, né? Aquela capacidade, aquele senso de fraternidade, aquele ir enfrentar, acreditar, sentir que eles têm aquela identidade que vem de uma história, né? De solidariedade entre eles. A igreja não pode ficar por fora, deve valorizar todos estes valores.
general é uma pessoa que comanda todos os ternos. Nós somos 14 ternos. Nós somos 2 Moçambique, 1 vilão, 8 Congo, 1 marinheiro e 3 catupé. Tem diversas músicas, diversos jeitos de dançar, né? Os nossos catupés são devotos a São Benedito também, né? Que são o protetor do catupé cacunda. Eu tenho 82 anos. E agora eu preciso 70 anos. Eu acompanho porque eu tenho muita fé, tenho muita devoção, só do rosário. Eu sou branca, mas eu ajudo os pretos, sabe? Ai, ai, chegou namorada, nossa coroa chegou namorada. Ai, ai, chegou namorada, nossa coroa chegou namorada. Eu fui escolhido como próximo festeiro pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Então, hoje, agora, nesse momento, vou receber a coroa e a coroa ficará sob a minha guarda para a festa de 1990. Primeiramente, nós queremos agradecer a Deus. Ai, ai, chegou namorada, nossa coroa chegou namorada. O branco é gente. Nós temos gente também. Nós não é bicho. Por que o branco pensa se eu matar nós ainda? Mas não pode, não pode matar mais. Chega, 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 chega.